Eu quero compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração. Coloca para mim João capítulo 3, versículo 1, do 1 até o 8. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Você talvez tenha ouvido centenas de mensagens sobre esse texto, eu também já ouvi algumas. Mas esses dias o Senhor me trouxe essa mensagem de uma forma diferente. Eu quero falar de uma palavra que eu dei um tema dizendo, conhecendo Jesus. Repete comigo, conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. Eu não quero falar nessa noite do Jesus do milagre. Eu não quero falar do Jesus que transforma, multiplica pães e peixes. Eu não quero falar do Jesus que faz o cego voltar a enxergar. Eu não quero falar do Jesus que faz o paralítico andar. Eu não quero falar do Jesus que faz uma pesca ser maravilhosa. Eu não quero falar do Jesus que fez muitos e muitos milagres da Bíblia. Mas eu quero falar nessa noite de um Jesus humano. Um Jesus homem como eu e como você. Um Jesus que tinha atitudes simples, mas que as atitudes dele, 2000 anos depois, permitiu que nós estivéssemos aqui reunidos em um domingo à noite, recepcionando esses príncipes e princesas de Deus, para entender que o Jesus humano, ele transformou o mundo. O calendário é antes dele e depois dele. Quando você vai no túmulo de Maomé, os ossos mortais estão lá. Quando você vai no túmulo de Gandhi, também está lá. Todos os grandes profetas, se você for no túmulo, está tudo lá. Eu já fui, pela misericórdia de Deus, 9 vezes em Israel. Todas as vezes que eu entro no jardim do túmulo, eu leio numa placa escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Eu quero falar de um Jesus humano, um Jesus que caminhou com as pessoas, mas que por onde ele passava, ele deixava a sua marca. Ele transformava ambientes. Ele chegava em um lugar, a Bíblia diz que ele chorou como eu choro e como você chora. Ele sentiu dor. Ele disse que não tinha nem travesseiro, não tinha nem lugar para reclinar a cabeça. Um Jesus que lutou por aquilo que é certo e condenou aquilo que é errado. Um Jesus que amou o mundo, mas que a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. É desse Jesus humano que eu quero falar contigo nessa noite. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser humano, é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Feche seus olhos, por favor, e reclina a sua cabeça e coloca a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Entronizado seja o teu nome no nosso meio. Eu sei que tu estás aqui, Senhor, porque a tua palavra diz que quando 2 ou mais se reúnem em seu nome, tu se faz presente. Eu quero nesta noite pedir a ti que o Senhor me tire completamente de cena, mas que o teu Espírito venha falar através dos meus lábios. Toma a minha mente, toma o meu coração, pois a tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Enche o meu coração de alegria, de regozijo e acima de tudo de fé. Me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu espírito.
Eu te agradeço por esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Deixa para mim o texto aí. Deixa o texto na tela. Nicodemos, para quem não sabe, ele era um fariseu, ele era um chefe da sinagoga. Ele era um homem respeitado pelos seus. E ele começa a ver Jesus fazendo muitos milagres. Ele começa a ver Jesus fazendo muitos prodígios, maravilhas. E ele fica impactado com aquilo que ele está vendo. E a Bíblia diz que à noite ele vai se encontrar com Jesus. Porque sempre vai ser assim. Os religiosos sempre vão querer se encontrar com Jesus, mas vão sempre querer se esconder da religião. Os religiosos, eles querem ter um encontro genuíno com aquele que é o autor da vida, mas eles não querem trair a sua religião. Então eles estão presos ao legalismo e eles não conseguem se libertar desse sistema. E por isso eles esperam a noite para que ninguém veja o que eles estão fazendo. Então Nicodemos, ele vai até Jesus. Mas é interessante que ele conhece um mestre, ele conhece o doutor da lei, ele conhece um homem que fazia milagres, prodígios e maravilhas. E ele foi atrás de Jesus porque ele viu os prodígios e as maravilhas que Jesus fazia. Mas é muito interessante que Jesus diz para ele o seguinte: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Você viu tudo o que eu fiz, mas mesmo vendo tudo o que eu fiz, eu te contando tudo o que eu fiz, e eu passando para você, você só vai ter uma transformação genuína se você nascer de novo. Não é o conhecimento, Nicodemos, que vai trazer uma mudança na sua vida. Não é a letra, Nicodemos, nem tampouco as palavras que eu vou replicar para você que vai fazer com que você mude. Nicodemos, você só vai ter uma mudança genuína se você nascer de novo. E Jesus chega ao ponto de dizer para ele o seguinte: para nascer de novo é necessário que você nasça da água e do Espírito. O que Jesus está dizendo é o seguinte: enquanto você não se arrepender, porque a Bíblia fala de um batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: para você nascer de novo, a primeira coisa que você precisa, Nicodemos, é se arrepender de quem você é. Talvez Nicodemos dissesse: não, mas Senhor, mas eu não tenho pecado, eu sou um fariseu, eu sou o chefe da sinagoga. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando assim: não, Nicodemos, eu não estou perguntando quem você é, eu estou querendo te mostrar de fato quem você é, porque eu sei melhor do que você quem você é, Nicodemos. Muitas vezes nós queremos mostrar para os outros que somos algo, quando na verdade nunca fomos. Muitas vezes queremos mostrar para as pessoas um homem forte, uma mulher forte, quando na verdade, em alguns momentos, nos tornamos as pessoas mais fracas dessa terra. Por isso Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele sendo o Senhor de todos, ele sendo o Rei dos reis, ele sendo o próprio Deus encarnado na terra, ele chega ao ponto de lavar os pés dos discípulos. Eu quero falar de um Jesus, não do Jesus do milagre. Eu quero falar de um Jesus que na última ceia coloca uma toalha na cintura e lava os pés dos discípulos, mesmo sabendo que entre eles haveria um que iria o trair, mesmo sabendo que entre eles haveria um que iria o negar 3 vezes, mesmo sabendo que teria um ali que iria duvidar quando ele ressuscitasse. Eu quero falar de um Jesus que entrou na casa de um homem chamado Zaqueu. Ele não fez um milagre na vida daquele homem, mas ele, quando entra na casa daquele homem fica impressionado. Como pode um ser celestial, na forma de um homem, entrar na casa de um pecador? Eu quero falar de um Jesus humano. A igreja está atrás de um Jesus de milagre, mas o que vai transformar a tua e a minha vida é um Jesus humano. Eu quero falar de um Jesus que certa vez ele estava escrevendo no chão. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Ele estava escrevendo no chão, trouxeram uma mulher pega em adultério para ele. A lei dizia que se fosse pega em adultério podia matar a pedrada. E ele está escrevendo no chão e ele diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
A Bíblia diz que os homens que estavam com as pedras nas mãos começaram a jogar no chão e foram saindo um a um. Mas eu pergunto para a igreja: Jesus tinha pecado, sim ou não? Fala, sim ou não? Por que ele não tacou a pedra nela? Porque ele mesmo disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque o Jesus humano estava ali ensinando como se deveria andar na terra. Eu quero falar de um Jesus humano que ele chega na casa de um homem que estava morto há 4 dias, chamado Lázaro. Mas antes de fazer o grande milagre, a Bíblia diz que ele chega na casa, ele chega perto da casa e ele começa a chorar, porque o Jesus humano é um Jesus que tem sentimento como eu e como você. Uma vez disseram para nós homens que homem não chora. Isso é mentira do diabo. Homem chora, mas o homem chora quando ele sente de verdade aquilo que faz ele chorar. Ele não chora para que as lágrimas escorram simplesmente, mas ele, através das suas lágrimas, ele transmite o sentimento que está dentro do seu coração. Você está comigo aí? Eu quero falar de um Jesus humano que transformou o mundo. Ele sobe lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Ele começa a pregar e ele diz: ei, bem-aventurados e felizes aqueles que choram, eles herdarão o reino dos céus. Eu quero falar de um Jesus que caminhava, que entrava nas sinagogas. Ele entrou a primeira vez numa sinagoga, ele abriu o livro do profeta Isaías, ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. E quiseram apedrejá-lo, porque o povo não estava acostumado com aquelas palavras. Eu quero falar de um Jesus que muda caráter. Eu quero falar de um Jesus que transforma a vida de um ser humano. Eu quero falar de um Jesus que toca na tua vida, para que a tua vida toque na vida desses, porque eles são um reflexo daquilo que você faz. Aquilo que você fizer hoje vai determinar quem eles serão no futuro. Nós estamos muito preocupados de ensinar para os nossos filhos com palavras. Estamos muito preocupados de conhecer o Jesus dos milagres, mas muitas vezes não replicamos aquilo que ele nos ensina. Esses adolescentes, eles não precisam de muita coisa, eles só precisam ver homens e mulheres verdadeiros, cheios de defeito. Homens e mulheres que vão errar. Eu muitas vezes erro com os meus filhos e pode perguntar para eles se é mentira a qualquer momento. Eu vou junto deles e peço perdão por aquilo que eu fiz de errado. Como assim, pastor? Tu é pastor, tu é pai deles. Mas eu sou um ser humano como você, que erro e que não acerto sempre. Mas quando preciso ser firme, sou firme nas minhas convicções e enquadro eles e coloco eles no lugar deles, e mostrando para eles que quem tem autoridade naquela casa sou eu, não através da força, mas através da sabedoria. Eu vim essa noite falar de um Jesus humano, que caminhou no meio do povo, e que as pessoas olhavam para ele e queriam copiar a forma dele de ser. Eu falei hoje pela manhã, os dons são gratuitos de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 29, os dons e a vocação são irrevogáveis. O que Deus dá na vida de um homem, Ele não tira. Tudo que você faz, Deus usa pessoas para curar outras pessoas, Deus usa pessoas para profetizar na vida de outras, Deus usa pessoas para entregar mistérios para outros. Tudo isso é um dom de Deus. Mas existe uma coisa na Bíblia chamada frutos do Espírito, o caráter de Cristo. Aprendermos a ser um cristão que, quando muitas vezes estamos fazendo um negócio e devemos às vezes tomar um prejuízo no que estamos fazendo, mas honrar o nome do Senhor, porque nós somos de fato imitadores dele, o Jesus humano. Você ainda está aí comigo? Ensinaram para mim e para você que a gente tem que ganhar sempre. Isso é mentira do diabo. Eu não conheço um ser humano na face da terra que só ganhou, mas eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que muitas vezes se curvaram ao sistema e permitiram que o sistema transformasse o Jesus humano que estava dentro deles.
O que a igreja precisa é de homens e mulheres cheios do Espírito. E eu oro para que vocês sejam transformados. Porque quando tem adolescentes transformados, a escola é transformada, o prédio é transformado, a família é transformada, o ambiente é transformado, todas as pessoas que estão ao redor são transformadas. Isso tudo só está acontecendo porque Deus tem transformado pessoas neste lugar. Aplaude ao Senhor. Isso é meu? Eu acredito demais nesse Jesus. Eu sou apaixonado por Ele. Eu tenho visto Jesus fazer muitas coisas no meio do nosso ministério. Ontem, conversando com meu amigo, o pastor Bruno, ele estava me contando um testemunho. Eu pedi a ele autorização, por isso eu posso falar, que ele me autorizou. E ele teve um problema com o carro dele, e o carro dele bateu o motor. E ele foi fazer um orçamento, e o orçamento ficou em aproximadamente 5 mil reais. E o carro dele ficou parado alguns dias. Ele vinha para a igreja de carona, mas ninguém sabia, nem eu sabia. Eu só não briguei com ele porque os irmãos consertaram, senão eu tinha brigado com ele. E ele me contou que os irmãos ficaram sabendo do grupo de louvor, ficaram sabendo disso. Aí uma irmã, que eu não vou citar o nome, marcou com ele que precisava conversar com ele para fazer uma visita. Quando ela chegou na casa dele, ela chegou com o grupo todo do louvor. E quando chegaram lá, fizeram um culto, oraram, conversaram bastante. Depois um dos irmãos se levantou e falou assim: olha, o reboque já está lá embaixo, teu carro já está no guincho, estamos levando teu carro para consertar e nós vamos pagar o prejuízo para você. Só faz isso quem conheceu um Jesus humano, não um Jesus do milagre. Só faz isso. Isso chama-se uma cultura. Pastor, essa cultura é tua? Não, não é minha. Essa cultura é do céu. É uma cultura de honra, é uma cultura de generosidade. Eu hoje conversava com a minha esposa. Eu não sei guardar dinheiro, não sei guardar segredo. Falou não? Eu fui no aniversário da Sarinha com os meus filhos. Eu tinha parado o carro longe. E eu pedi uma carona para o irmão aqui para me levar, para deixar no meu carro. Um homem de Deus, fiel ao Senhor, meu amigo, está nessa casa de oração todos os eventos. Quando eu fui entrar no carro dele, quando saiu de lá, o meu filho está aqui que não me deixa mentir. Eu, João e Léo, a gente veio dentro do carro, a gente veio chorando dentro do carro. De ver o estado do carro do meu irmão. E eu comecei a dizer para ele, eu falei assim: cara, o papai não pode andar nesse carro. E esse cara caminha comigo, ele tem esse carro. Isso não pode acontecer, cara. Isso tem mexido comigo. Eu falei isso hoje em casa. Eu nem sabia o que Deus ia fazer aqui hoje. Porque o Jesus humano que eu conheço é um Jesus que dói com a dor dos outros. É um Jesus que se alegra com a alegria dos outros. É um Jesus que se comove, que se move, que faz pelo outro, como se o outro estivesse fazendo por ele. Muitos de nós vêm para a igreja, dobramos o nosso joelho, clamamos a Deus para que Ele possa nos tirar do problema que nós estamos enfrentando. Mas a minha pergunta é, não levanta a mão: quantos de vocês têm coragem de vir para a casa do Senhor para orar para as pessoas que você conhece, para chorar pela dor do outro? O Jesus humano que eu vim te apresentar essa noite, Ele fazia isso como ninguém e continua fazendo até hoje. A Bíblia diz que quando Maria, a irmã de Lázaro, chega para ele e ela se joga aos pés dele, ela começa a chorar. Lê na tua Bíblia, João capítulo 11. A Bíblia diz que o corpo dele começa a tremer, porque a dor que ela sentia é a dor que começou a sentir dentro dele. É desse Jesus humano que eu vim falar essa noite. Um Jesus que transforma ambiente. Queremos que o nosso Congresso seja transformado. Queremos que o nosso STF seja transformado. Queremos que o Brasil seja transformado. Mas a pergunta é: e essa transformação está vindo de dentro de nós, ou queremos que ela venha de fora para dentro?
Jesus, certa vez, ele se aparece numa festa, e naquela época as pessoas pegavam um balde até o tanque de Siloé, pegava água e jogava pela escadaria. Jesus aparece no último dia da festa e fala assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem beber dessa água aqui, ó, dessa água que ele está falando dele, do seu interior fluirá um rio de água viva. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que vocês precisam não é ir todo dia na fonte pegar água. O que vocês precisam é saber de fato quem é a fonte, se alimentar dela. Porque quem se alimenta dele, do Jesus humano, nunca mais passa necessidade. Eu acredito que aqui tem pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. Eu acredito demais nisso. Por isso que eu acredito no Evangelho. E eu invisto nele. Agora estamos comprando um terreno. Eu falo isso, o Senhor sabe, não para minha glória, mas para a glória dele. Eu doei um carro de 600 mil reais para essa igreja, porque eu acredito no Evangelho. Quem não entende, fala: você é maluco. Não, eu não sou maluco, eu sou louco por Jesus. Eu acredito, para mim não tem preço coisas, mas isso aqui para mim não tem preço. Eu tenho certeza que os pais vão ligar para o João e para a Carla e vão agradecer, porque vão chegar novos filhos em casa. Crianças que vão mudar o ambiente, vão chegar agora, em vez de ficar no computador, vão pegar uma Bíblia, vão começar a entrar no quarto e vão começar a se trancar e agarrar Jesus Cristo, não deixar mais ele sair lá de dentro. Porque as pessoas só mudam quando alguém muda. É desse Jesus humano, um Jesus humano que tocou neles. Eu não quero me estender muito, mas eu quero dizer para você que entrou aqui essa primeira vez, e você que faz parte dessa casa de oração, eu acredito firmemente no Evangelho de Cristo. Eu sou uma prova de que Jesus transforma uma pessoa. Ele me transformou. Eu não era para estar aqui, eu era o cara mais improvável da face da terra. Mas não fui eu que escolhi ele. A Bíblia diz que ele me escolheu. Mas eu precisei entrar no processo. Eu precisei ver meus filhos muitas vezes chorando. Injustiças foram feitas. Muitas vezes chegava em casa e eu chorava nas madrugadas. E eu falava: por que, Jesus? E eu só sentia no meu peito uma voz dizendo: continua, não para. Continua, não para. Hoje nós temos recebido nessa casa muitos pastores aqui. Pastores que foram machucados por um sistema de aprisionamento, um sistema de manipulação, um sistema onde você pega pessoas e você trata pessoas como se fossem suas. E Deus tem cada dia mais colocado no meu coração amor por esses homens e essas mulheres. E eu acredito firmemente. Eu sei que eu sozinho não vou mudar o mundo, mas eu vou me esforçar para ser uma parte dessa mudança. No que depender de mim, eu vou queimar tudo que está dentro de mim. Eu vou gastar toda a minha força para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Jesus é real. Jesus não é um conto de fadas. Jesus não é um cara que foi preso no madeiro, que morreu há 2000 anos atrás e que acabou a história. Não, até hoje 2024 anos se passaram. Estamos nós aqui num domingo, no dia 25, falando desse Jesus que mudou a minha e vai mudar a tua história. Eu sinto no meu espírito que o Senhor trouxe essa noite aqui pessoas entraram aqui acreditando que vieram aqui simplesmente só para encontrar o seu sobrinho, a sua sobrinha, o seu filho, seu neto. Eu sei que muitos entraram aqui com um propósito, mas foi completamente diferente o motivo pelo qual Jesus trouxe vocês aqui. E eu quero fazer uma oração. Mas antes de fechar os seus olhos e orar comigo, eu quero que você seja corajoso o suficiente.
Se o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, se já falou alguma coisa, se continuar falando através da oração que eu vou fazer, se você de fato quer uma transformação genuína, não é fazer parte de uma igreja. Deixa eu dizer uma coisa, eu não acredito na religião. Para mim a religião ela é falida. Eu acredito num Jesus que cura, que transforma, mas o Jesus humano também, que muda caráter. Se você essa noite acredita dessa mesma forma, ou se não acredita, quer passar a acreditar, quando eu estiver orando, se você sentir desejo do teu coração, eu peço em nome de Jesus que você não tenha vergonha, que você saia do teu lugar e que venha aqui na frente e vai se espalhando aqui, que eu quero orar por você. Eu creio que hoje vai ser uma noite de transformação. Vai ser uma noite onde Deus vai começar uma nova história. Ou melhor, uma nova história não, a história que Ele sempre escreveu lá em Salmo 133, 139. Feche seus olhos, por favor. Pai, graças te damos. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Eu conheço Você não de ouvir falar, os meus olhos te veem. Eu quero te agradecer, Jesus, pela vida desses adolescentes. Quero te agradecer mais uma vez pela vida da minha esposa, minha companheira, minha amiga. Já fiz ela sofrer tanto, Jesus, Tu sabe disso. Mas valeu a pena, Jesus. Hoje eu vejo esses adolescentes aqui, Jesus. É motivo de muita alegria no meu coração. E eu oro para que eles sejam tocados pelo Senhor. Eu oro para que haja uma transformação na vida deles. Pai, essa pessoa que está ouvindo agora, meu Deus, essa oração, e que sabe que é com ela que o Senhor está falando, eu peço em nome de Jesus, todo grilhão e toda corrente que tentava aprisionar a mente, seja despedaçado nesta noite pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que você saia do teu lugar, que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Se você quer de fato uma transformação genuína, se você quer uma transformação no teu caráter, se você quer uma transformação no teu casamento, no teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, não importa, eu oro em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Glórias a Jesus. Eu amo pessoas corajosas. Fica aqui, pode ficar aqui. Glórias a Jesus. Tem muito mais gente. Glórias a Jesus. Pode sair do lugar, em nome de Jesus, vem aqui. Hoje é uma noite que Jesus vai tocar na tua vida, vai transformar o teu ser. Acredita nisso, eu estou te dizendo em nome de Jesus. Eu vou pedir que alguns de vocês, adolescentes, com muita organização, que vocês desçam. As meninas vão orar as mulheres, e os homens vão orar os homens que estão aqui na frente. Vocês que vão orar eles. A palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Coloca para mim. Malaquias 4, 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É um tempo dele tocar no coração dos pais, para que os pais se convertam aos filhos. É um tempo de tocar no coração dos filhos, para que os filhos se convertam aos pais, e haja paz sobre essas famílias. Glórias a Jesus. Aleluia. É uma noite de conserto, é uma noite de transformação.
Só faltava eu perceber. Aleluia. Eu quero orar por essas pessoas que aqui estão. Estenda sua mão direita para cá, por favor. Pai, graças te dou nesta noite. Eu oro, Deus, para que o teu Espírito, Senhor, venha sobre cada uma dessas pessoas. Eu oro para que haja uma transformação genuína, Pai. Eu quebro todo e qualquer dardo do inferno sobre a vida dessas pessoas. Eu oro para que o Senhor venha se revelar para cada uma delas. Eu te agradeço, meu Deus, por cada uma dessas vidas. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, e nos dê sabedoria suficiente para cuidar delas. Toma cada um deles em tuas mãos, Pai. Que eles tenham uma noite diferente neste dia. Que eles sejam tocados pelo poder da tua glória. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.